O Robert Troster, ele vai acompanhar os mais alemães, é só frequentação por inglês aí. O Roberto, ele é diretor da Troster Associados, foi por muito tempo economista-chefe da Febraban, é um dos economistas que melhor entende, melhor diagnostica aí os problemas do crédito e da moeda a partir da visão da operação bancária. Então, fala assim. Bom, eu queria... Opa! Está funcionando, estou com a quarta toda. Deixa eu falar. Primeiro eu queria agradecer muito o convite. Eu sou fã do... tá certo. Eu gosto muito do Luiz Nassif, e há tempos que gosto muito dele. Mas já vou começar. Eu não sou um economista neoclássico, eu sou um economista. Ponto. Eu tento ser o mais objetivo possível. Então, especialista, por favor, não me categorize, né? Posso fazer, ó, fulano é isso, aquilo, você já começou com a etiqueta que eu não categorizei, ele tem um complexo de culpa tão grande que eu acho. Nada, eu não tenho psicoanálise, não. Vamos falar de banco. Eu pensei sobre banco, eu acho o tema oportuno, importante. Aí, quando estávamos discutindo o conteúdo, eu falei, eu vou fazer 10 reflexões, exatamente, sobre o papel dos bancos no desenvolvimento econômico. Né? Então, a primeira reflexão que eu gostaria de fazer é que o tema é muito oportuno. Olha a manchete, o dia que comecei a pensar, a fazer a palestra, 3 dias, ó, 3 em cada 10 indústrias farão empréstimo para pagar o 13º em São Paulo. Deus do céu, os caras já, quer dizer, vão começar 2015 já no vermelho, quer dizer, os caras, além de todos os problemas, quer dizer, vão colocar o cara que está para trás, mais um peso em cima. Cavocando um pouquinho mais, um ex-aluno meu, que é o economista-chefe da Serasa, ele falou num evento na sexta-feira passada, não nessa sexta-feira agora, na anterior, do número de CPFs negativados. Ele me passou o link das notícias. Você tem 3,6 milhões de empresas sobre um universo de 7 milhões de empresas que estão negativadas. E você tem 57 milhões de CNPJ sobre um universo de 140 milhões que estão negativados. É um absurdo isso, é um número assim, não tem paralelos no mundo, uma coisa assim, a gente está vivendo uma crise de inadimplência grande. A gente vê aqui os números, esse um índice Serasa de inadimplência, é uma função crescente, quer dizer, a inadimplência está aumentando, quer dizer, por uma série de motivos, a gente começa, quer dizer, você está com um problema de endividamento, então isso é um grande peso na economia. E aqui você tem um índice de anotações para PJ e para PF. Você vê que, para PJ, anotações bancárias, de bancos e não bancárias, pode entrar, que são as financeiras, empresas comerciais, tudo isso. E você vê, na pessoa física, a diferença é maior. Você vê que o que aconteceu, os bancos seguraram o crédito, no primeiro momento, as empresas pegaram crédito para continuar com as operações e hoje está todo mundo, quer dizer, que atraso em pagamento, crédito curto, é a tônica ampla, geral e restrita. E tem mais, que nem facas guinços, e tem mais. A participação da indústria de transformação no PIB estava mais ou menos nesse patamar de 14%, no começo do governo Dilma estava em 13,9%, e a última estatística, que é o segundo trimestre desse ano, estava em 10,7% do PIB. Quer dizer, então, a indústria de transformação está indo para trás. E tem mais porque que o tema é oportuno. Aqui uma continha simples, receita de operação de crédito sobre PIB. Lacerda comentou bem, você está financiarizando a economia. É o paraíso dos rentistas do Brasil e o inferno dos tomadores de crédito. Quer dizer, nós estamos com problemas. Parabéns pela iniciativa. A segunda coisa, o momento. Quer dizer, o mundo em transformação sempre impõe mudanças. Você tem os Estados Unidos crescendo mais,
a Europa, o Japão crescendo menos, a China se reposicionando. Você tem uma fragilidade macroeconômica no Brasil, quer dizer, taxas de crescimento em queda, taxas de inflação em alta, déficit recorde, maior déficit histórico desde 1947 nas contas externas. Você, além do problema da indústria que a gente falou, então você está com um grande problema. Você tem mais ainda, você tem um problema de legitimidade na indústria financeira. Os banqueiros foram chamados de ladrão. Eu fui a única pessoa que me lembro que protestou. O que eu faço, que eu fiz toda a minha vida, e nunca fui desonesto, né? Quer dizer, eu acho que é uma atividade lícita, importante, honesta. Quer dizer, chamar de ladrão, até posso entender alguém, né? Mas chamar de ladrão e ninguém reclamar, eu achei um absurdo. Eu fui num artigo, reclamei, mas sou uma voz no deserto. Não são, fazem bem feito o que fazem. E por último, quer dizer, a adequação do modelo. Será que o modelo dos bancos estatais é bom? Porque eu acho que essa foi a intenção do meu querido Luiz Nassif. Agora eu quero falar para vocês, bem público e bem estatal não é a mesma coisa. Uma lâmpada, como é que se chama isso da iluminação? Chama pública. Tanto faz se a Light é do Luiz Nassif, é de um acionista privado ou é do governo, é iluminação pública. Ninguém fala, não, a iluminação pública é privada. Não, iluminação pública, pode ser iluminação pública estatal, em que as empresas são do Estado, e iluminação pública privada, em que as empresas, nos investimentos do Nassif, ele tem ações da Light, né? Tem uma sorte da Light, nas filhas deixam a luz acesa. Mas ele, bom. Aí você tem, por exemplo, uma ponte. Uma ponte nunca é assim, ponte é pública, quer dizer, você então, bem público, banco, a gente vai falar sobre isso. Então, bem público, tecnicamente, é o bem público puro, é consumo não rival. Então, por exemplo, o fato, tem fogos de artifício na Paulista, o fato de eu assistir não diminui o consumo dele assistir. Então, isso é um bom bem de consumo não rival. Os dois não podem consumir que não se desgasta. Uma flor, assim, um exemplo típico de bem público é o guarda da rua, né? Quer dizer, ele protege a rua inteira, né? Sempre tem aquele cara que não paga. Isso é um problema de mercado que você tem que intervir. E a segunda coisa que você tem de bem público é não excludente. Eu não consigo excluir meu vizinho que não paga do guarda da rua. Ele pode falar o que quiser. Se ele falar, eu não quero pagar essa porcaria, ele não paga, e acabou. O bem público, por excelência, é diferente. Bens públicos têm externalidades. Então, no caso específico, se você tem uma festa na rua, muito barulho, eu sofro a consequência. Pode ser externalidade positiva ou negativa, né? Você tem coisas que têm efeitos positivos e coisas que têm efeitos negativos. Aí fala de mercado. Então, por exemplo, uma externalidade negativa é o queimada. Quer dizer, ele tem uma terra grande, ele tem direito a plantar tudo isso. Mas se ele faz queimada, ele prejudica o país inteiro. Quer dizer, então, nesse sentido, você tem que ter restrições a queimadas, né? Você faz isso. Já em 1873, já era consolidado na literatura que banco estatal era um bem público. Quer dizer, já bem definido. Se alguém quiser ler sobre literatura bancária, eu acho o melhor livro, Lombard Street, discute esse papel do Banco Central, desse conflito com o lucro. Quer dizer, é um bem público, né? E bancos são bancos públicos. Todos os efeitos têm externalidades positivas e negativas que fazem deles bens públicos. Você tem o Bradesco, um banco público, da mesma forma que o Banco do Brasil é um banco público, tem externalidades positivas e negativas. Sem aprofundar muito no assunto, Lehman Brothers mostra que, assim, a externalidade, a crise mundial, quer dizer, foi de uma má gestão e regulação dos bancos. Não foi
Não foi porque eram privados, sabe? É privado, não tem isso. Banco é público, né? Então, até fica a minha primeira sugestão ao Dr. Luiz Nassif: pão, pão, queijo, queijo. O papel dos bancos estatais no desenvolvimento econômico, ou o papel dos bancos no desenvolvimento econômico, mas o papel dos bancos públicos, todos os bancos são públicos. É uma redundância que minha professora de português não gostaria de ver num aluno tão bom, tão especial como você. Então, bancos públicos e bancos estatais. Sem aprofundar no tema, mas só para deixar uma coisa é banca de... chamar de banco de desenvolvimento é bonito. É coisa tão bonita, chama banco de desenvolvimento, né? Assim, não. Tem banca de fomento, né? E tem banca comercial. Separar as duas coisas. Banco do Brasil tem banca de fomento e tem banco comercial. Caixa tem banco comercial e tem banco de fomento. Quer dizer, separar essas duas funções, se a gente analisa o setor estatal, que eu imagino que esse seja o objetivo dele, analisar, claro, o que é uma coisa e o que é a outra coisa. Quer dizer, uma coisa e outra coisa. A quarta reflexão é o seguinte: bancos estatais são um instrumento fraco de política econômica. Né? Apesar do discurso, o Lacerda falou muito bem, eu gosto muito do Lacerda. Se a gente faz aqui, isso são uma curva, crescimento do crédito total, crescimento do PIB. Se a gente faz a correlação entre as duas variáveis, é uma correlação de 0,519. Quer dizer, quando cresce o crédito, cresce o PIB, quando cai o PIB, cai o crédito, quer dizer, a correlação é positiva nos dois sentidos. A correlação é mais forte nos privados, que é 0,6, é um pouco mais fraca nos estrangeiros, e é mais fraca, 1/4 da potência dos estatais tem dos públicos. Se você quiser, na parte de potência, a gente discute a crise. Não foram os bancos públicos, tem toda essa dinâmica de estoque. Otávio de Barro estava correto. Nós vamos ter uma mudança, quer dizer, você está todo mundo com o pé no freio. Se você mudar a política econômica, mesmo que for para a direção errada, você vai ter um primeiro impulso por conta dos ajustes dos estoques. Segunda coisa, tem algumas distorções macro importantes. A primeira delas é que quando você usa uma taxa fixa e a Selic uma taxa variável, o que acontece? Cada vez que aumenta o diferencial da taxa, cada vez que sobe a Selic e a TJLP fica fixa, o que acontece? Aumenta em vez de diminuir a demanda de crédito. Vamos supor, mais uma vez, ele lá na fazenda dele, ele quer fazer um investimento grande. Aí ele olha, minha taxa de captação vamos supor, é 9%, a TJLP é 5%. Se a taxa é 9%, mas ele tem que tirar 20% de juros, então a taxa efetiva é 7,8%. À medida que vai subindo a taxa Selic, fica cada vez mais interessante para ele pegar mais crédito lá. Então você tira a potência. Tem uma série de outros mecanismos. Por que a taxa neutra brasileira é mais alta que em outros países? Por que a taxa neutra, mesmo com uma dinâmica fiscal parecida, aqui é 4 vezes maior do que no México e na Colômbia? Então, segundo, é falta de transparência. Quer dizer, onde que a gente está pondo o dinheiro do BNDES? Quer dizer, investimentos? Não. Em que especificamente? Que projeto? Esse tipo de coisa que faria parte. Quer dizer, no funding, quer dizer, você pega o FGTS. Quem tem carteira de trabalho, né, recebe pelo FGTS 3%. Quem pega dinheiro emprestado, grande empresário, paga TJLP mais alguma coisa, se é 6, 7% ao ano, e se ele aplica no mercado financeiro 11 menos 22%, ele ganha 9,8%. Quer dizer, o Aécio chamou isso de bolsa empresa. Quer dizer, vamos ver essa questão da regressividade. Avançando no tema, quer dizer, no mundo inteiro, a banca estatal, não banca pública, meu amigo, eu sei que ele nunca vai mais convidar para nada, nem para um café, mas tudo bem. Mas antes eu passo o texto para você revisar. Mas você vê que Estados Unidos, Hungria, Dinamarca, que tem uma relação PIB 200%, renda alta, crescendo, não tem. E você vê que outros países como Brasil, Indonésia,
né, são países que tem. China está crescendo muito e tem muitos estados, Dinamarca cresce muito e não tem nada. Quer dizer, então, é um instrumento, se bem usado, funciona bem, se mal usado, funciona mal. Então, nesse sentido, é importante discutir. A parte central. Você está cheio de jabuticaba. Jabuticaba é uma coisa que só tem no Brasil, não se explica, né? E essas jabuticabas atrapalham toda a intermediação. Então, vamos supor que carro que você tem? Pode mentir. Eu tenho um Fusca. Um Fusca. Ele vai na boca do lixo e vai vender o Fusca dele. Vamos supor, vale quanto aquela porcaria? Menos 10. 15 mil. Vamos supor, por 15 mil. Ele vai na boca do lixo, vem o boqueiro lá, não sei como é que chama, o vendedor, paga os 15 mil para ele, eu vou lá e compro por 14.500 e o cara tem lucro. Aí você vai falar, mas como é que é isso, Trotter? Compra por 15, não, porque você tem comissão do financiamento. Se eu faço financiado, o dono da concessionária ganha uma comissão. Ou para crédito consignado, os famosos pastinhas, quer dizer, você está pagando um intermediário a mais fazendo. Quando começou o crédito consignado, foi uma grande discussão. Os sindicatos também queriam uma comissão, né, para dar crédito para os seus afiliados. Quer dizer, então, pastinha tinha que acabar com intermediário, quer dizer, para conseguir esse tipo de coisa. Continua. Você vê, aqui eu peguei um exemplo, não quis, peguei esse, eu gosto da Regina Casé. Pausa, vocês viram que ela falou sobre a criança adotada dela? Muito bonito. Ela disse que ela quis adotar uma criança, que ela não punha nenhuma restrição, ela está bem de vida, tudo, demorou 8 anos para conseguir adotar a criança, né? Mostra assim o peso da burocracia, senhores, né? A força dos burocratas, quer dizer, não é só o setor financeiro que merece mudança, mas em todo caso estímulo. Você já pegou o financiamento da casa, pega mais um. Vai no site de banco, viaje agora, fique pendurado o ano inteiro. Quer dizer, eu acho que até uma agência de turismo pode te estimular a se enforcar, mas que instituição financeira não deveria fazer, poupa, guarda, e aí no fim do ano, como prêmio, você pode viajar. Te estimula boa prática financeira, não esse tipo de coisa. Mas continuamos com a jabuticaba. É a hipossuficiência do cliente bancário. Se você é um cliente aplicador, quer dizer, você já tem muita grana, vai aplicar, a pessoa que te atende é certificado, quer dizer, ele tem que fazer curso, tem que passar. Se te dá um conselho errado, ele pode ser processado, né? Agora, porque você não é capaz de analisar bem investimentos. Se você vai pegar dinheiro emprestado, você está com a corda no pescoço, você já não conseguiu se precaver para isso, vale qualquer coisa. Se você tomar a decisão errada, porque você não tem educação financeira. Quer dizer, tinha que se vale para um lado, vale para o outro, né? Simetria no tratamento. E tem mais, senhores. Essa daqui é uma fatura de cartão de crédito, né? É de uma mulher casada, 52 anos, mora na mesma casa há mais de 20 anos, tem a conta nesse banco há mais de 30 anos, pagou nesses 30 anos tudo que ela pagou, né? Tá? Aí você parece um cara inteligente, não muito. Quanto que tem que pagar de juros nessa fatura? Selma, você que é uma economista, trabalha... Quanto que você tem que pagar de juros nessa fatura? Alguém consegue me falar? Quer dizer, eu consigo, né? Porque mulher, coincidentemente, é minha mulher, né? Tem gente que fala que é isso, que fala, estão querendo sacanear, porque ela está casada com um argentino, mas tudo bem. Mas não é assim. Quer dizer, o argentino que pensa que é inglês. Não. Desculpa, ele tem inveja do seu porteio. A família dele é de Mendoza, que é, né, como se fosse aqui no Brasil, você carioca é o máximo. Não, mas aqui no Brasil, por exemplo, eu sempre falo para todo mundo, se é um bom brasileiro, você vai evoluir na próxima encarnação e vai nascer carioca, né? Agora, se é um bom carioca, aí evolui. Ninguém acha grande que não dói. Mas o ponto é
que é... Isso, quer dizer, o cara tem que ter educação financeira, eu tenho doutorado em economia, trabalho nisso faz tempo, entender exatamente o que é isso, sabe? Não faz sentido. Não duvido que o Luiz ou alguém aqui da sala, quer dizer, você tem uma coisa chamada, por exemplo, ancoragem, né? O que é ancoragem? Eu estou querendo comprar... Eu estou querendo comprar essa caneta. Eu não sei quanto vale essa caneta, né? Nem eu acho que ninguém sabe o preço de caneta. Aí ele coloca 2 ou 3 canetas parecidas. Ele fala, eu quero R$50, né? Eu acho que isso daqui é brinde, né? Mas aí... É bonito, mas eu só vendo por R$50. Não, mas sabe o que ele faz para vender por R$50? Põe outras canetas parecidas, 150, 200, tudo. Eu vou achar que essa é de graça, que não é brinde. Sai R$50 de graça, ao contrário, se tivesse essa de 50 e outras baratinhas. Mas em todo caso, o ponto é que essa fatura tem ancoragem, tem muita informação, não dá para entender, quer dizer, se a gente fala de um relacionamento bancário, sabe, tem que ter esse tipo de coisa. Vamos continuar com as jabuticabas. Selma, não, uma água, por favor, pode ser? Uma garrafinha, não tem? Não tem. Eu não peguei, desculpa, Selma, obrigado. E só para explicar, a Selma trabalhava com ele, daí veio trabalhar comigo, Por isso que ele é bom. mas ele até hoje não se conformou. Eu ofereci 30% a mais, 40% a mais, ela disse não, que ela deu melhorou de vida, mas tudo bem. Né? Eu acho que eu consigo conviver com isso, Selma. Né? Ainda bem, só trouxe uma água, não penso em você. Depósito compulsório. Quem nunca entrou no banco, sabe, quando você capta a CDI, o custo daquilo é muito mais do que CDI. A agência não é de graça, você tem que toda a infraestrutura de um banco não é de graça, quer dizer, quando o banco capta 11,5%, possivelmente está captando a 13, 14%. Quer dizer, é caro captar dinheiro. Os bancos captam e deixam parado no Banco Central. Você tem 371 bilhões parados, que isso é metade, números redondos, a metade do crédito de pessoa física e de pessoa jurídica parado no Banco Central. Quer dizer, um absurdo isso. Quer dizer, não tem nada no mundo igual a isso. Depois da vista, 156 bilhões. Para vocês terem uma ideia, aqui a base de cálculo compulsório não faz nenhum sentido. Quer dizer, era da época da inflação alta, da hiperinflação, mas continua desse jeito. Então, dinheiro parado lá, quem paga para a conta é um imposto, o governo pega dinheiro parado e todos nós pagamos crédito mais caro, estamos vivendo a crise. Fora as exigências de liquidez que o Banco Central coloca. Em Brasil, por exemplo, tem, em média, 26% dos ativos bancários são em liquidez. Compara, por exemplo, o mundo tem 14%, os países de renda média, você vê que quanto mais rico o país, menos dinheiro tem em caixa, os Estados Unidos têm 11%, quer dizer, então essas regras de liquidez custam mais para todo mundo. Aí tem outra coisa, assim, outra jabuticaba. Eu vou no supermercado, sei agora é pão de açúcar, né, e vou sacar dinheiro. Tem 5 ATMs, tem de bandeiras diferentes, sabe? Quem paga por esse ATM? Quer dizer, enquanto tem filas em um, outros estão vazios. Aí você fala, bandeiras diferentes. Quer dizer, faz 20 anos que eu escuto que eles vão se juntar para fazer uma rede só. Faz sentido isso? Quer dizer, o custo de ter mais ATMs lá, todos nós pagamos. E não se faz nada, uma pasmaceira ampla, geral e restrita. Não se muda isso. Quer dizer, é uma barreira de... Posso me censurar? Eu censura. Censura, ó. Tá. Então, quer dizer, pensa um pouquinho, isso é mais custo, é mais preço em qualquer setor. Continuamos com a jabuticaba. Essas são as concessões do último mês. Aí ele põe pagamento à vista do cartão 57 bi, isso é crédito. Coloca lá. Agora, olha o absurdo que é para a pessoa física. Cheque especial e cotativo do cartão são mais 50 bi. Consignado público, que é tabelado, né, são 10 bi.
consignado privado, que você tem muito mais funcionário, tem 6 vezes mais funcionário público que privado no Brasil, é 1/10 daquilo. Parcelado no cartão, é 2 e rotativo do cartão é 26. Quer dizer, 90 de cada 10 pessoas que parcelam, 9 escolhem o juro que é mais de 200% ao ano, em vez de escolher o juro que é 30%, 40% ao ano. O que será? Falta de educação financeira ou alguma outra coisa? Aí aparece que a taxa média de juros é 27,5%. Quer dizer, o cheque especial ele fala que é 185. A taxa do rotativo ele não divulga, né, mas é acima de 200. E a taxa média é 27,5%. Não faz sentido. Aí tem mais. Os bancos estatais, por exemplo, falam, por exemplo, aqui a taxa de cheque especial, a última que está no site do Banco Central, peguei isso ontem. O cheque especial, por exemplo, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul é 193%. No Banco do Brasil é 153% do custo do cheque especial. Isso não é banca de fomento, não é nada. Quer dizer, 153%. A Caixa Econômica Federal é mais de 100% ao ano cheque especial. Então, eu não acho que isso é banco de fomento, banco... Eu não sei o nome, mas alguém deve saber, né? Qual que é o nome que a gente usa para isso? Quer dizer, tem que começar... O que é? É a participação privada no banco público. É banco de mercado com... É banco de mercado, mas assim... público. Quer dizer, mas quem ganha e quem perde com isso? Quer dizer, a gente começar a olhar um pouquinho mais o problema. Não, é bonito falar banco de movimento, mas... Entendeu um pouquinho? Tem mais jabuticaba. Eu vou falar mais alguns. Tributação. Tributação é um exemplo. Você pega um empréstimo, você paga IOF. Quanto maior o prazo, maior o IOF. O que quer dizer isso? Eu pego dinheiro emprestado, quer dizer, já estou sem dinheiro. Momentinho, senhor, você quer dinheiro emprestado? Um pouquinho, pegar para mim do que ele tira do banco. Quer dizer, o banco me dá 100, o Luiz pede dinheiro no banco, percebe 100, uma parte vai para o governo. Aí divulga a fatura do cartão com ou sem IOF, quer dizer, eu não imagino quando eu vou comprar carne com ou sem ISMS, ou comprar uma garrafinha de água com ou sem, quer dizer, o preço é o preço. Fora, a hora que você vai aplicar, tem no jornal da taxa de empréstimo, taxa mês, taxa de aplicação te dá uma taxa ano. Quer dizer, aí começa o cadastro positivo, muita informação, mas eles não te falam, ok, eu te falo tudo, eu abro minha vida financeira com você, mas eu queria que ele me falasse se o teu risco é tal, se você acabar de pagar o carro, o teu risco melhora, quer dizer, realmente ser uma coisa para os dois lados, em que um fica sabendo mais, o outro continua na mesma, não vai dar em nada, né? Precificação, quer dizer, eu queria saber o preço de cada produto e evitar a segmentação da demanda. Judiciário, eu vou dar só um exemplo como o judiciário aqui no Brasil eu trabalhava em banco, eu era responsável pelo departamento técnico do banco, quando teve o plano Cruzário, quando teve o plano Brest e quando teve o plano Verão. É um banco grande na época, o Mercantil de São Paulo, Finança, né? Começou um processo por quanto que seria a correção monetária de algumas cadernetas de poupança. Uma coisa simples, é 7, é 8, é 10, é 20, o que for, sem entrar no mérito. Está 27 anos no judiciário, 27 anos, centenas de milhares de ação. Então, eu acho que, por exemplo, se eu fosse um advogado hoje, eu fazia um monumento aos bancos. Porque tanto devedores como tomadores ganham milhões com os bancos. E por quê? Regras pouco claras, falta de eficiência, você não consegue resolver. A burocracia que você tem para tocar o banco, eu acho ótimo, eu dou consultoria com isso, até recomendo, me auto-recomendo. Mas é péssimo para o país, eu sou um custo para o país que não traz benefício nenhum. A complexidade, a dificuldade. Quando fizeram a Basileia, aqui a Brasileia, a gente até tinha proposto isso antes. Aí a gente queria trazer alguém para debater de fora. O melhor especialista do mundo chama-se Charles Goodhart, da London School of Economics, né? E aí eu peguei e a gente ligou para ele imaginando que ele ia mandar o sub do sub, né? Mas ele veio. E aí ele pegou
E a gente perguntou o MNI, né, o Manual de Normas, quem trabalha, quem é bancário aqui? Aí. Sabe o que é o MNI? Você. Claro. É? Manual de normas. Instruções. Coisa que o inglês pesava 27 vezes mais menos que o brasileiro. Sabe? Então essa vocação de burocracia. Bom, dá para continuar falando sobre a jabuticaba. Aí, se isso fosse tudo, o fracasso da cruzada agravou mais os problemas. Por isso que eu fiquei muito feliz com o convite do evento. A Dilma chegou e falou, vamos acabar, as taxas de juros estão muito altas. Só que tem uma coisa simples que é a lógica. Se a gente pegasse, para quem não sabe, margem líquida, lucro líquido sobre o total de receitas. É simples, você pega o balanço, soma todas as receitas, pega o lucro líquido, divide, tira a margem líquida. A margem líquida do sistema financeiro era 7,5%, do Banco do Brasil, da Caixa Média, era 7,8%, do Itaú Bradesco é 9%. Quer dizer, o máximo que eles conseguiriam baixar seria 10%, para ficar no 0 a 0. Né? Mais do que isso não dá. E não tem como. Quer dizer, no primeiro momento, o que os bancos fizeram? Banco privado levou o critério. Quem tem risco grande não empresta o dinheiro. É o único jeito que eu tenho de baixar a taxa. Foi o que eles fizeram e subiram o preço de tarifas. Os públicos também fizeram a mesma coisa. Puseram tarifa lá em cima, aumentaram os critérios. O que aconteceu? Aquela inadimplência que eu mostrei no começo, vocês viram. O que aconteceu com a realidade foi mais forte. As taxas hoje estão mais altas do que quando começou a cruzada. Mas tem uma consequência, quer dizer, hoje os bancos privados estão bem posicionados na porta. Mas tem uma consequência mais grave, que o assunto virou tabu. Você já não pode mais criticar a política bancária. Virou tabu, totalmente tabu. Aí você vê, por exemplo, tinha uma estatística que era do tamanho das empresas. Você estava, por conta dessa restrição, emprestando para empresas maiores. Quanto maior a empresa, menor o custo unitário, mais baixa a taxa. Isso no mundo inteiro. O que acontece? O Banco Central parou de divulgar a estatística. O assunto bancário saiu. Adorei quando o Nassif colocou de volta no ar. É um absurdo que um tema tão importante, virou uma questão ideológica. Eu não aceitei a nomenclatura de neoliberal, não, quando você fala dos três, mas eu acho que a gente tem que analisar os fatos, tem que ver as coisas como são. Então, nesse sentido, eu acho que temos que começar a discutir, não está dando errado, quer dizer, por que acontece? Você tem uma política econômica, realidade diferente, às vezes tem humanos que erram, né? Eu já devo ter errado alguma vez na vida, né? Então, e o assunto sai de cena, então eu acho bom discutir isso, né? A contribuição do setor. Eu acho que o setor tem muitos méritos. Hoje eu sempre quando viajo, quem viaja e é casado, tem que esperar, né? Faz parte do contrato de casamento, né? Eu entro em bancos, às vezes, para ver, se ele está viajando fora. Não, é interessante você ver outros bancos. Eu mergulho muito em ensino bancário. Estava trocando sua esposa por uma TN. Não, quem sabe? Mas o... Aí você Peguei fundos. Não, estou muito bem casado. Não sei se ela está, mas eu estou, né? Não, mas você entra e você vê. Você tem no Brasil um sistema bancário sofisticado, é um orgulho. Você tem que bancos brasileiros que atuam no exterior, atuam com taxas muito menores, prazos muito maiores, têm lucro. Então o problema não está nos bancos brasileiros, nos bancos estrangeiros que atuam aqui. Você tem um sistema sólido, você preservou a moeda nacional, você tem 600 mil bancários aqui, empregos diretos, mais um outro tanto, que você tem mais de 1 milhão e poucos de eventos. Se a gente for o que é? Fala. Você é bancário? Se você for tomar um café aqui na saída, né, comigo, você pode pagar com dinheiro, né, não sei se alguém lembra, um cartão de débito, com vale. Hoje você pode também pagar com, sabe, tudo isso, um café que custa, dependendo do bar,
R$4, R$3,5, R$3, pagar e passa a maquininha, eu fico fascinado com isso. Toda a infraestrutura tecnológica que tem atrás disso. Quer dizer, o nosso é dos mais modernos do mundo. A Bolsa brasileira é uma das mais modernas do mundo. E o sistema brasileiro tem capacidade ociosa. Eu fiz um trabalho grande e mostro que assim, o Brasil tem capacidade de duplicar a relação crédito-PIB. Os países mais ricos têm mais crédito e usando bem o crédito, quer dizer, hoje o crédito, inadimplente, uma âncora para o país, pode virar um acelerador. Né? Então você tem méritos. Né? E aí, qual que é a grande barreira que eu acho do Brasil? É uma barreira conservadora. Você vê, a lei do sistema financeiro brasileiro é de 1964. De 1964 para cá mudou tudo. Em 1964, relacionamento bancário, você tinha um banco, uma conta, um gerente que sabia quem você era, quem que era teu pai, onde você morava, a tecnologia. Eu ia trocar cheque, fazer cheque. Você ia, você entrava no caixa, você dava o cheque, eles te davam uma fichinha, aí você pegava a fichinha, ficava esperando na fila, eles te chamavam pelo número, eles chegavam lá, olhavam o cheque, o gerente conferia se a assinatura batia. Fora a caderneta. Né? Fora a caderneta. Quer dizer, hoje, eu me lembro uma vez, eu fiquei sem dinheiro na praia com as crianças, né? Aí liguei para minha mulher e expliquei o problema. Desesperado, na praia, sem grana, com as crianças, com carro, nem dinheiro para pôr gasolina, né? Aí eu não uso relógio, então ferrou, né? Aí eu fui, ela falou com o gerente do banco dela, eu fui lá no vem que, fala dessa gente. Aí ela foi convencer o gerente que ela dava dinheiro em dinheiro, aí o gerente transferiu o dinheiro para o gerente me deu dinheiro, grande festa para mim, né? Quer dizer, foram umas 3 horas. Hoje, em 5 operações, eu ponho o cartão, ponho o pulso, digito o saque, digito o valor, tiro o dinheiro, tiro o cartão. Assim, em menos de 1 minuto, em qualquer lugar. Né? Quer dizer, você tem a globalização, a concorrência entre os bancos, a complexidade, a educação, a estrutura produtiva, a Basileia 3, quer dizer, outro mundo. Quer dizer, então você tem que mudar o paradigma, né? Todo mundo fica falando, vamos crescer. Bom, primeiro, o banco aciona a ferramenta para crescer, mas tem que mudar o paradigma, quer dizer, passar de um sistema financeiro sólido e rentável, que todo mundo fala, focado no curto prazo, para um sistema sólido e rentável, mas longo prazo, estável, eficiente, inclusivo, inovador, globalizador, tem tudo para fazer isso. Qual que é a grande barreira? Valendo uma Coca-Cola? Você não toma Coca, tudo bem. Banqueiros. Banqueiros são conservadores. Tem mais. Só nos Estados Unidos, aqui no New York, eles falavam não mudar nada, manter tudo como está. Então, assim, se você olha a agenda da CNF, é mais propriedade. Mas tem mais. Aqui, agenda estratégica do Brasil 2022. Se alguém quiser, pode dar um download. É bonita de ler. São 157 metas. Crescer 7% ao ano, inflação, juros, todas as metas realmente dá vontade de ler. Mas aí só uma reforma. E sabe qual que é a reforma, Nassif? Chuto. Não, a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Todo o resto vão manter igual. Quer dizer, não vai dar certo. Quer dizer, óbvio que está destinado ao fracasso. Para você crescer, você tem que mudar. Fazer tudo do mesmo jeito. Posso dar... Ele não acontece. Quer dizer, tem que começar a pensar nas coisas que estão erradas, começar a questionar. O que eu sugiro de ajustes estratégicos, mais especificamente para o Banco Estatal? Primeiro, eliminar as jabuticabas bancárias dos bancos públicos privados e começar a acabar com essas coisas. Segundo, segmentar a atividade. Banco do Brasil é banco estatal, ok. O que é banco público e o que é banca de fomento? O que é banco comercial e o que é banca de fomento? O que é um, o que é outro? O que é comercial? A gente vê custo-benefício
E o que é banca de fomento? E é importante, quer dizer, numa cidade como São Paulo, talvez você não perceba muito, mas você vai no interior da Amazônia, nesses lugares, é muito importante ter isso. Mas vamos separar o que é uma coisa, o que é a outra. E dar mandatos, ó, tal indústria, sei lá, piscicultura, produção de óleos de semente, o que for, tem transparência nisso. Quer dizer, é meu imposto, eu pago, eu quero saber o que eu gasto. Precificar com risco. Eu sou uma empresa mais solvente, pago em dia, eu quero pagar menos do que ele que paga atrasado. Né? Eu acho que é mais coisa. Simplificação bancária, quer dizer, sabe, toda essa parafernália, quer dizer, uma coisa simples, juros simples, sabe, você tem 7 indexadores, você tem um monte de coisas, né? E por último, uma sugestão simples, conta em divisas. Por que eu não posso ter conta em dólar? Se eu sou uma indústria estrangeira, eu posso ter conta lá fora, deixar meu dinheiro aqui dentro não posso. Se eu sou um milionário como o Luiz Nassif, ele tem conta no banco lá em Nova York, né? A hora que ele quiser. Liechtenstein, o cara é rico. Eu tenho que pegar, comprar os dólares e ser sujeito ao assalto. A indústria, que, por exemplo, quer se integrar na globalização, não é só porque tem. Cada vez que sobe e desce o câmbio aqui é volátil, fica perdendo, quer dizer, vira uma loteria ser industrial no Brasil. Quer dizer, se você quer se não vai dolarizar a economia, já dá para falar uma tarde inteira sobre isso. Isso não dolariza a economia, no mundo inteiro você pode ter conta em outras divisas, você pode ter juro mais barato, pô, se o banco XYZ me cobra 30% ao ano, e eu consigo um empréstimo em dólar a 3% ao ano, prazo mais longo, por que eu não posso pegar? Quer dizer, todo mundo fala soberania. Para mim, soberania é um país rico. Eu gosto de mencionar alguém. Agora eu vou perguntar, última pergunta, Selma. Qual que era a única cidade na Grécia Antiga que não tinha muralhas? Alguém sabe? Não, errou. Esparta? Esparta, por quê? Nossa, guerreiros. Guerreiro. Cada guerreiro dormia com seu escudo, não precisava de muralhas. Ninguém ousava invadir Esparta. Quer dizer, então, você tem com juros mais baixos, você tem grandes vantagens para a indústria e para todo mundo, quer dizer, e consertar jabuticaba. E aí, por último, eu queria falar sobre 3 certezas que eu tenho. A primeira certeza é que viver bem é bom. Quer dizer, todo mundo fala do endividamento. É bom um certo endividamento. Viver bem, com prazos longos, financiar minha casa, meu carro, todo o ciclo de produção é bom. Isso é bom para empresas, é bom para governo, é bom para famílias, e é bom para os bancos. Os bancos têm problema de legitimidade, por exemplo, e justamente o problema de legitimidade não justamente todo mundo vê que o retorno financeiro deles não corresponde ao retorno social. Vamos ajustar o retorno social, mantém, e eu acho que isso é possível. Né? O sistema financeiro tem potencial de crescer, o crédito, alongar prazos, estreitar margens, reduzir inadimplência. Eu acho que tratar inadimplência, nós estamos com problema de inadimplência. Não é a primeira vez, o Brasil já teve crise de inadimplência, o mundo inteiro, a Irlanda é um caso específico agora. Pessoal, como pegar isso? É um fator de inclusão produtiva e aumenta a legitimidade do setor. Eu queria acabar com uma frase que eu concordo em gênero, número e grau. Dilma Rousseff diz que é inadmissível que o Brasil, que tem um dos sistemas financeiros mais sólidos e lucrativos, continua com os juros mais altos do mundo. Eu concordo 100% com ela. Aqui está o comercial da minha empresa.